Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, primeiramente, é claro, se inscreva no canal. Seja bem-vindo ao maior canal de Umbanda do Brasil. É isso mesmo, canal Tudo Sobre Umbanda é o maior canal de Umbanda do Brasil. Aqui você tem um vasto conhecimento de religiões afro e também conhecimento sobre o mundo espiritual de forma geral. Pessoal, nesse conteúdo aqui a gente vai falar sobre Exu Mirim. E na verdade a gente vai focar num assunto que é bem específico. Exu Mirim é criança ou não? Exu Mirim é herê ou não? Será que Exu Mirim é o herê da esquerda? Será que Exu Mirim é o herê de Exu? Porque até então, pessoal, eu já escutei o seguinte, olha para você ver o que eu já escutei aí espalhado nessas mídias, nessas redes sociais. Eu escutei que Exu Mirim, junto com Exu e Pombogira, é a mesma coisa de herê com os pretos velhos. É a mesma coisa de falar que Exu Mirim seria um herê e o Exu mais velho, Exu capa preta, Exu marabô seria o preto velho. Então, é como se tivesse aquela ligação. Preto velho e herê, Exu e Exu Mirim, como se fosse a mesma coisa. E aí, o que você acha sobre esse assunto? Mas, olha aqui pessoal, antes da gente entrar nesse assunto, antes da gente falar sobre Exu Mirim, se são ou se não são crianças, enfim, a gente tem que entender o seguinte, a primeira coisa é essa, tá? Cada cultura é cada cultura, cada doutrina é cada doutrina. Existem várias culturas espalhadas aqui no Brasil, como também dentro das religiões afro aqui no Brasil, que cada um tem a sua forma de interpretação de Exu Mirim e a sua forma de cuidar, de cultuar essa entidade. A primeira coisa que a gente tem que entender é que devemos respeitar todo tipo de culto, tá? Vamos entender isso. Ah, mas Exu Mirim para mim é isso, eu aprendi dessa forma, então tá bacana que não tem problema nenhum, tá bom? Mas não esquece aí mais uma vez de se inscrever aqui no canal, tá ok? Compartilhar esse vídeo com seus amigos que também tem essa dúvida, então compartilha nas suas redes sociais e não esquece de curtir esse vídeo. Curta, se inscreva e compartilhe. Enfim, pessoal, vamos falar sobre Exu Mirim. Eu quero saber primeiramente a sua opinião. O que você acha que é Exu Mirim? Exu Mirim é criança? É o herê? Deixe nos comentários. Eu vou ler todos os comentários deste conteúdo e depois eu vou trazer todos os comentários aqui no canal. Agora eu quero saber o comentário e a opinião de vocês. Todo comentário vai ser colocado aqui no canal. Eu vou estar fazendo um vídeo só com os comentários deste conteúdo aqui, hein? Enfim, pessoal, primeiramente vamos entender o seguinte. Quando a gente fala de Exu, a gente está falando de uma divindade. Ou seja, estamos falando de um orixá, tá ok? Necessariamente no culto africano existe o orixá Exu. O orixá Exu, para quem não sabe, é o orixá filho de Iemanjá, irmão de Oxóssi, irmão de Ogum, é isso mesmo. Mas aqui a gente não vai falar do orixá, e sim dos Exus catiços. Para quem não sabe o que é Exu catiço, são espíritos, ou seja, espíritos, tá? Que incorporam dentro dos terreiros ou se manifestam na falange de Exu. Eles vêm com essa denominação, tendo em vista que existe o orixá Exu e existe Exu entidade, cada qual diferente um do outro. Quando a gente está falando de entidade, estamos falando de espíritos, tá ok? Mas, de forma resumida, eu quero chegar em qual ponto? Quero chegar neste ponto que Exu Mirim é um termo e é uma manifestação brasileira. É isso mesmo. No culto necessariamente africano, ou seja, lá na África, não existe esse termo Mirim. É isso mesmo, pessoal. Não existe esse termo Mirim. Então, Mirim necessariamente ele é aqui do Brasil. Primeiramente, vamos entender que quando as religiões afros ela chegou aqui no Brasil, ela teve uma mistura, tá, de outras doutrinas religiosas. Entre essas doutrinas religiosas que a religião afro teve influência, foi as religiões indígenas, é isso mesmo, ou aborígenas para algumas pessoas.
Ou seja, teve esse misto, essa mistura de algumas religiões. Então a gente tem o candomblé, a gente tem o batuque, a gente tem a umbanda, a gente tem nação, a gente tem o catimbó, ou seja, temos várias religiões, várias denominações, temos a quimbanda, enfim, temos várias denominações. Isso foi tudo com base africana, mas chegando aqui no Brasil, houve aquela mistura com as doutrinas que já existiam aqui no Brasil, com os povos aqui do Brasil. E, necessariamente dizendo, a maioria desses povos eram indígenas, tá ok? Isso de forma resumida para vocês entenderem, tá bom? Esse termo mirim é um termo indígena também, para quem não sabe, é um termo tupi, é isso mesmo, tupi-guarani, que tupi-guarani, no caso a palavra mirim, significa algo pequeno, é isso mesmo, vamos lá. A palavra mirim no termo tupi-guarani significa pequeno, é um termo muito popular, genérico também, utilizado por algumas culturas para identificar a abelha de gênero plebeia. Olha para você ver. Então o termo mirim significa algo pequeno e muitas das vezes para definir algumas espécies de abelha. Então quando a gente fala de Exu mirim, a gente está falando de algo pequeno. Vamos entender uma coisa aqui. Quando a gente está falando mirim pequeno, a gente não está necessariamente falando de uma criança, e sim de uma pessoa com porte pequeno. Patrick, então mirim quer dizer anão? Muitos podem pensar dessa forma? Necessariamente não, pessoal. E sim uma pessoa com uma baixa estatura. Ela não precisa ser necessariamente uma anã, mas sim uma pessoa com uma baixa estatura, tá ok? Um exemplo, se eu tenho 2 metros, chega uma pessoa até perto de mim que tenha 1,50 m, essa pessoa, para mim, ela será um mirim. Por quê? Porque para mim, ela vai ter o quê? Uma baixa estatura. Ela não é anã, porém, para mim, ela vai ter uma baixa estatura, tá ok? Então, a palavra mirim, ela pode ser empregada em várias situações. O mirim pode representar uma pessoa com baixa estatura, ela pode representar uma criança, que no caso é pequena, e também pode até mesmo representar um anão, porque ele é pequeno. Então tudo que tem uma baixa estatura é utilizado esse termo mirim. Então a gente pode definir que Exu mirim necessariamente não são crianças, e sim espíritos que se manifestam ou que em vida tiveram uma baixa estatura, ok? Até aí tudo bem. Agora vamos compreender umas outras questões que a gente tem que ressaltar aqui, que são as formas de culto e as formas de doutrinas em vários pontos aí. Vamos começar com o primeiro fato. Alguns cultos, algumas doutrinas acreditam que Exu mirim, no caso, seria o herê. Ou seja, sendo bem direto, algumas culturas, algumas umbandas acreditam que o Exu mirim seria uma criança. Aquela que vem nos terreiros, chupa bala, faz bagunça, gosta de bolo, bexiga, enfim, seria no caso uma criança, tá ok? Praticamente isso. Outras culturas acreditam que Exu mirim, no caso, seria um ser encantado. No caso, essas culturas acreditam que Exu são espíritos de seres que nunca tiveram vida terrena. Esses seres podem ser muito bem pequenos, altos, médios, isso não importa. O foco maior dentro desse costume ou dentro dessa cultura é praticamente simbolizando que esta entidade não teve vida terrena. Possivelmente ele teve vida em outros planos, em outros planetas e por aí vai indo. Ou seja, então a gente tem duas interpretações. Já em uma outra cultura, Exu mirim seria uma espécie de manifestação de uma entidade mais velha, porém com uma energia mais sutil. Isso quer dizer que o Exu mirim, no caso, ele poderia ser um Exu caveira, ele poderia ser um Exu tranca-rua, porém como manifestação um pouco mais sutil, uma manifestação um pouco mais serena. Então ele vai se apresentar como Exu mirim e não necessariamente como o Exu e a falange, mas sim com a denominação de mirim.
Então a gente tem três tipos de cultura, ou três tipos de doutrinação, ou três tipos de culto para essa entidade, que é, primeiro, tratar Exu como criança, tem várias culturas. Segundo, tratar Exu Mirim como um ser encantado que nunca teve vida terrena. E terceiro, tratar Exu Mirim como uma espécie de uma centelha da energia de uma entidade mais velha, tá ok? Então a gente tem essas duas questões. Eu quero saber a sua opinião, qual você acha que é certo ou qual é a forma que você cultua Exu Mirim, tá? Agora vamos falar de uma questão básica, que é aquela básica. Dito isso, respeitando cada doutrina, respeitando cada costume, cada forma de culto, a gente sempre respeita. Mas aqui a gente vai falar para vocês aquela questão básica para vocês aqui. Primeiro, vamos aqui pela própria falange, tá? Vamos aqui pela própria falange. Quando a gente fala Exu, a gente não está falando de Erê. Mirim, ele carrega na sua falange a própria linha, o próprio nome já diz tudo, que é Exu Mirim. Isso quer dizer que Mirim, ele não deixa de ser Exu. Então ele é Exu. E para quem conhece o culto a Exu, a cultura de Exu, os trabalhos de Exu, sabe muito bem como é os trabalhos, sabe muito bem como é o porte, o comportamento desta linha. Então quando a gente está falando de Exu Mirim, a gente não está falando de um Erê, a gente está falando de um Exu. Quando a gente está falando de Exu Mirim, sim, a gente pode muito bem estar falando de um Exu jovial, de um Exu pequeno, de um Exu que às vezes pode ser até então uma criança. Sim, por que não? Pode ser que em vida ele ainda era criança, desencarnou, se tornou um Exu. Porém, quando ele se manifesta, ele não irá se manifestar como um Erê. Ele pode ser uma criança quando tinha uma vida terrena, porém vai se manifestar como Exu. Por quê? Porque ele é Exu Mirim. Caso ele fosse ou tivesse que se manifestar como criança ou como Erê, necessariamente ele não viria nesta linha de Exu. Ele viria na linha das crianças, que no caso é a linha dos Erês. Só uma questão de análise para vocês entenderem. Outra coisa, quando a gente fala que a linha de Exu é uma linha mais densa, uma linha mais séria, aonde os trabalhos são um pouco mais intensificados, a gente entende também que crianças dentro dessa linha não se manifestam com esse tipo de comportamento, que é o comportamento infantil, como se tem na linha dos Erês. Tendo isso em vista, compreendemos que Exu Mirim, ele é um Exu. O seu espírito pode muito bem ser um espírito de uma criança, porém ele vai se comportar como um espírito jovial e não infantil. Então, quando a gente vê aquela manifestação de Exu Mirim comendo bala doce, fazendo bagunça como o Erê, possivelmente isso é uma visão conturbada do médium que não aprendeu a fundo e não entendeu muito bem sobre a energia de Exu Mirim. Agora também vamos citar um outro aspecto que muitas das vezes pode ocorrer, que no caso seria um Exu se manifestar com uma energia mais jovial. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, no caso, seria o Exu Caveira. Um exemplo, tá ok, gente? Não é que seja isso, é apenas um exemplo. Exu Caveira, ele se manifesta como um Exu mais velho, como Exu com uma carga mais densa, por assim dizer, tá? Mas dependendo da ocasião, dependendo do trabalho que vai ser realizado dentro do terreiro, este mesmo Exu, ele pode se manifestar com uma energia mais sutil, ou até mesmo com uma energia mais jovial, dependendo, é claro, da própria situação do trabalho, enfim. E durante essa manifestação, com essa energia mais jovial, mais calma, mais branda, por assim dizer, ele vai se identificar como Exu Mirim Caveirinha ou Exu Mirim Caveira. Por quê? Porque a energia daquela entidade, daquele Exu, está diferente da energia daquele Exu mais velho, que é uma energia um pouco mais densa. Porém, como eu disse, ele continuará sendo Exu. Irá fazer os trabalhos como Exu, com às vezes com uma energia diferente.
Agora é claro, vamos entender. Exu Mirim é movimento. Ele trabalha muito com a energia de movimento. Mas enfim, pessoal, vocês entenderam? Deixe nos comentários que eu quero saber a opinião de cada um de vocês e a sugestão e o que vocês acham. Mas deixando bem claro, pessoal, vamos estudar um pouco mais sobre essa linha, vamos estudar um pouquinho mais sobre Exu Mirim. O que eu vejo muito hoje em dia dentro dos terreiros são Exus Mirins, ou seja, médios incorporados com essa entidade, se comportando como crianças dentro do terreiro. Isso mesmo, chupando bala, querendo fazer bagunça, agachado no chão, sujando tudo. Compreendam, pessoal, Exu Mirim não são crianças, tá ok? Mesmo que em vida eles tivessem uma vida muito passageira, ou seja, que tiveram um desencarne muito rápido, mesmo que eles tenham desencarnado muito cedo, ainda crianças, em sua manifestação se manifestam como espíritos joviais e não espíritos infantis. Espírito infantil são os herês, tá ok, pessoal? Espero aí que vocês tenham entendido, então não esquece de compartilhar com seus amigos aí esse conteúdo, que eu acho muito legal e importante. Tá bom, pessoal? Mas é isso, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.